Ah, boa tarde. Ah, espero que todos estejam bem. Eu sou o Salvador Tava. Estou aqui para falar sobre quadro conceitual da cadeira. Esse tema surgiu na cadeira de Contabilidade Financeira 1. Então, introduzindo sobre o que é um quadro conceitual, é que, segundo tua parede 1996, define quadro conceitual como o suporte teórico da normalização contabilística que desenvolve os fundamentos conceituais da informação financeira, com a finalidade de dotar de sustento racional e, em consequência, de congruência lógica das normas contabilísticas com as quais se estabelece aquela informação. O quadro conceitual está para a contabilidade como a Constituição está para o direito, não sendo uma norma. O quadro conceitual identifica os utilizadores das demonstrações financeiras, orientando-nos sobre o momento do reconhecimento de um ativo, passivo, rendimentos e gastos e quais são as bases de mensuração. Então, o quadro conceitual vem nos ajudar a perceber ou a entender quando é que os utilizadores das demonstrações financeiras precisam entender. Então, o quadro conceitual vem nos explicar ou nos dizer que temos que saber reconhecer quando é que podemos reconhecer um ativo, um passivo, rendimentos e gastos, e quais são as suas bases de mensuração, como mensurar os tais ativos, passivos, rendimentos e gastos. Então, é o que vamos entender aqui ao longo da apresentação. Então, o quadro conceitual é que, né, vamos lá supor, a Constituição da República para quem está a estudar direito ou para um advogado. Quer dizer que o quadro conceitual é uma ferramenta de auxílio para um contabilista, neste caso, porque lá ele consegue perceber o reconhecimento, a mensuração, identificar quais são conhecer os utilizadores das demonstrações financeiras. Então, o quadro conceitual é uma ferramenta que ajuda a entender essas bases da contabilidade. Vamos passar aqui para a finalidade das demonstrações financeiras. Nós sabemos que as demonstrações financeiras têm como finalidade de ajudar aqueles que preparam as demonstrações financeiras na aplicação do PGC-NIR, ajudar os auditores a formar opiniões sobre as demonstrações financeiras se estão preparadas em conformidade com a PGC, e ajudar os utilizadores das demonstrações financeiras na interpretação da informação incluída nas demonstrações financeiras que estão preparadas em conformidade com a PGC-NIR. Bem, as finalidades da demonstração financeira são de ajudar as pessoas a entender, ou aos demais a entenderem o que é que a demonstração financeira quer dizer, o que podemos entender. Por exemplo, aqui dizemos ajudar aqueles que preparam as demonstrações financeiras na aplicação do PGC-NIR. Quer dizer que as demonstrações financeiras ajudam-nos a entender o que estamos a fazer, o que nós estamos a preparar, ajuda-nos a perceber o que estamos a preparar, o que nós temos como demonstração financeira, o que temos lá na demonstração financeira, o que temos na empresa, em geral, em suma, respeitando as normas do PGC-NIR. Então, ajuda os auditores a formar opiniões, porque sabemos que os auditores são aqueles que vão ver nas demonstrações financeiras se está tudo em conformidade, se não há nenhuma não conformidade. Então, ajuda os auditores a preparar informações
e a entender as informações que estão lá nas demonstrações financeiras. E ajuda os utilizadores, né? Nós sabemos que as demonstrações financeiras contam com os seus utilizadores. Então ajuda os utilizadores a perceber no máximo ou a entender a informação que nos traz, que é nos dada nas demonstrações financeiras. Então, temos aqui utilizadores das demonstrações financeiras. Nós temos aqui os potenciais utilizadores das demonstrações financeiras. Então, todos nós sabemos que as demonstrações financeiras têm os seus utilizadores, têm as pessoas que querem entender sobre a saúde financeira de uma empresa. Tem as pessoas que querem perceber como é que uma empresa funciona, como é que uma empresa está a comportar-se durante um período. Então, temos aqui os potenciais investidores, neste caso, que são aqueles que analisam o retorno e o risco de seus investimentos, usando as demonstrações para decidir se devem comprar, manter ou vender ações. Isto é, os potenciais investidores são aqueles que investem, né, numa determinada entidade. Mas ao investir numa determinada entidade, eles primeiro devem saber qual é a saúde financeira de uma entidade, como é que a entidade está se a comportar, sei que os investimentos deles terão retorno. Então, a demonstração financeira ajuda a entender os investidores como é que a empresa está se a comportar, se transmite alguma fiabilidade aos investidores, em geral aos utilizadores. Temos aqui os empregados. Os empregados também podem ter interesse. Os empregados são os trabalhadores, neste caso. Podem ter interesse, embora em menor grau, na estabilidade e nas condições da empresa. É aquilo que estamos aqui a falar, que os utilizadores preocupam-se em saber sempre qual é o comportamento da empresa, como é que a empresa está a se comportar. Então, os empregados, como funcionários da tal entidade ou de uma determinada empresa, devem se preocupar como é que a empresa já está em condições, a estabilidade da empresa, como é que se encontra. Temos os financiadores, são aqueles que examinam as demonstrações para determinar a solvência e a capacidade da empresa de pagar seus empréstimos e juros dentro do prazo. Então, nós todos sabemos que qualquer empresa pode ou tem lá os seus empréstimos. Então, sobre uns juros, se é longo ou curto prazo, mas se é longo ou curto prazo, então o financiador deve saber se estou mesmo a financiar uma empresa que está capacitado de me retornar o meu valor a tempo e hora combinado ou não. Então, eles têm essa oportunidade de poder perceber como é que a empresa está a comportar-se, né? Temos também o fornecedor. Praticamente o fornecedor também comporta da mesma forma que os demais que já falamos. Então, também vai à procura da saúde financeira do cliente para garantir que ele possa pagar as suas obrigações. Por exemplo, vamos supor, uma empresa pretende adquirir um certo número de mercadorias ao fornecedor. Então, o fornecedor, antes, se em algum caso duvidar da capacidade da empresa de pagar, primeiro pode pedir saber das demonstrações financeiras para poder analisar se a empresa está capacitado de fazer o pagamento das suas obrigações, neste caso. Temos os clientes. Temos aqui os clientes. Então, os clientes também comportam-se da mesma forma. São os que também podem analisar, especialmente a curto e a longo prazo, para certificar de continuidade dos negócios do fornecedor. Quer dizer, eles também podem procurar saber a saúde de seus fornecedores, se os fornecedores estão capacitados de fornecer os produtos que querem, se pode fornecer ao cliente os produtos ou as mercadorias por longo prazo. Temos aqui também governos e seus departamentos. O governo e seus departamentos também está interessado nas demonstrações financeiras de uma determinada empresa, para saber se estão a cumprir com as obrigações fiscais ou não. Qual é o impacto da empresa na economia. Então,
O governo também está preocupado em procurar saber sobre as demonstrações financeiras de uma empresa. Temos aqui o público em geral. Então, eles também estão interessados. Incluímos aqui no público geral analistas financeiros e concorrentes. Eles utilizam as demonstrações financeiras para avaliar o impacto da empresa na economia local e na sociedade. Então, o público em geral também está interessado para poder avaliar, para poder saber em que posição um determinado concorrente encontra-se, em que posição a empresa, os concorrentes estão, para poder ver se estão, também podem poder investir ou não, se estão acima ou estão abaixo, para poder os concorrentes, para poder ver o que eles podem fazer para melhorar os seus serviços. Então, é basicamente isso quando se trata de utilizadores das demonstrações financeiras. Todos esses utilizadores procuram saber qual a saúde de uma identidade, qual a saúde de uma empresa, em que condições, como é que está -se a comportar. Então, para poder entender melhor o que está a acontecer, temos aqui a seguir o objetivo das demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras têm como objetivo de proporcionar a informação sobre a posição financeira. Esse é o objetivo da demonstração financeira: proporcionar informação sobre a posição financeira, o desempenho e as alterações na posição financeira de uma entidade, que sejam úteis para o leque alargado de utilizadores no processo de tomar decisões econômicas. É que estamos a falar sobre utilizadores. O objetivo é de proporcionar informação para os utilizadores, para que os utilizadores possam saber quais são as decisões que podem tomar, quais são as decisões econômicas que os utilizadores podem vir a tomar. Isso é muito importante, né? Temos aqui os pressupostos subjacentes à elaboração das demonstrações financeiras. Temos a base do acréscimo e temos a continuidade das operações. Como base do acréscimo, os efeitos das transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem e quando se verificam o seu pagamento ou recebimento, ou seja, a estabilidade não é efetuada numa base de caixa, mas sim quando as transações ocorrem. Temos a continuidade das operações. As demonstrações financeiras são preparadas no pressuposto de que a empresa irá prosseguir a sua atividade operacional, assumindo que, se a empresa não tem a intenção de entrar em liquidação ou reduzir o nível do seu negócio. Caso haja essa possibilidade, as demonstrações financeiras devem ser preparadas na fase de liquidação e que devem ser divulgadas. Caso haja previsão de dissolução da entidade, as demonstrações financeiras devem ser elaboradas numa base de liquidação. Isto implicará, por exemplo, a empresa dar a apresentação das contas a receber e a pagar no ativo corrente e no passivo corrente, independentemente das suas taxas de investimentos e reconhecimento das perdas por imparidade nos ativos. A continuidade das operações vai nos dizer que as demonstrações financeiras devem prosseguir a sua atividade operacional, assumindo que a empresa não tem intenção de entrar em liquidação. Quer dizer que a continuidade das operações vai nos dizer que a empresa deve continuar a funcionar de uma forma normal, que tem funcionado nos dias normais, e que não tenha a intenção de entrar na liquidação ou de reduzir o seu nível de negócio. E que se haja uma previsão de dissolução ou de liquidação, as demonstrações financeiras devem ser elaboradas com base na liquidação. Quer dizer, que se a empresa pretende ou está numa fase de fechar, então as demonstrações financeiras devem ser elaboradas numa base de liquidação, que porventura as contas devem ser apresentadas, as contas a pagar e a receber devem apresentadas no ativo corrente e no passivo corrente. Então, não implicando a data, não necessariamente implicando a data de vencimento. Quer dizer que desde que haja uma condição
de fechamento de uma empresa, de uma liquidação, de solução de uma empresa. Então, a empresa deve fazer as demonstrações financeiras, não se interessando tanto nas taxas de vencimento. Então, esse é o objetivo das demonstrações financeiras. Deixa saber aos utilizadores qual é a saúde da empresa. Temos aqui as características qualitativas das demonstrações financeiras. Temos as principais características qualitativas das demonstrações financeiras, que são 4 a destacar. Temos a compreensibilidade, a relevância, a fiabilidade e a comparabilidade. Na compreensibilidade, nós temos aí que nós entendemos que compreensibilidade é o ato de a informação proporcionada nas demonstrações financeiras deve ser rapidamente compreendida pelos utilizadores. Quer dizer que aqui na compreensibilidade, a informação que as demonstrações financeiras nos dá aos financiadores, os financiadores devem estar aptos e preparados a entender a informação de uma forma compreensível que lhes facilite a entender qual é a saúde ou qual é o comportamento das demonstrações financeiras de uma determinada empresa. De seguida temos a relevância. Então, aqui a informação deve ser muito relevante para ser útil para as necessidades dos utilizadores. Quer dizer que os utilizadores precisam de uma informação útil e relevante para que eles possam se posicionar numa boa tomada de decisões. Possam se posicionar numa boa tomada de decisões. É relevante quando a informação relevante influencia na tomada de decisão econômica dos utilizadores. Quer dizer que os utilizadores precisam dessa informação relevante, porque influencia na sua tomada de decisão. Se podem tomar decisões corretas ou, por exemplo, negativas, e aí vai. Temos já de seguida a fiabilidade. A informação para ser deve ser fiável. Quando é que se diz informação fiável? Quando é que a informação é fiável? A informação é fiável quando está isenta de erros, está fora de erros. Quer dizer que a informação precisa estar correta, precisa garantir que esteja a 100% correta, porque vamos lá supor, os auditores quando vão auditar uma determinada empresa, eles precisam de ser lá com a informação correta, a 100% fiável, porque eles usam essa informação para assegurar para assegurar que as demonstrações, para assegurar o comportamento, para assegurar como é que a empresa está a se comportar. Então é basicamente isso. A informação deve estar 100% fiável. Temos a comparabilidade. Aqui na comparabilidade é que os utilizadores das demonstrações financeiras devem estar aptos a passar pelas todas as fases de compreender, a ter a informação relevante e fiável para poder comparar com as outras informações ou com as outras empresas. Qual é o comportamento das demonstrações de outras empresas? Como é que as outras empresas estão a se comportar em relação a uma entidade? Então, essas todas as principais coisas estão interligadas de uma forma faseada que uma complementa a outra. Então, todos os utilizadores devem estar aptos a conseguir entender essas características qualitativas das demonstrações financeiras. Então, temos aqui os elementos das demonstrações financeiras. Temos o ativo, passivo e capital próprio. Nós, como sabemos que ativo
é tudo aquilo que a empresa tem, que num futuro próximo possa resultar de ganhos ou, ou espera-se que dê benefícios à entidade num futuro próximo ou num futuro, né? Enquanto passivo, ah, passivo são todos aqueles que são todas as obrigações que a empresa tem a pagar, que a empresa tem a liquidar a terceiros, né? É tudo que a empresa tem a dar a pagar, a entregar, tudo que tem a ser da empresa para terceiros, para com seus fornecedores, etc. Temos o capital próprio. Sabemos que capital próprio é o ativo menos passivo é igual a capital próprio. E no quadro conceptual não existe uma definição do capital próprio, sendo o mesmo referido como interesse residual dos ativos da entidade depois de títulos passivos. Quer dizer, no quadro conceptual não existe uma definição concreta sobre o capital próprio, mas que nós sabemos que o capital próprio é a diferença de ativo menos passivo. Quer dizer, depois de deduzido o ativo menos passivo, é que vamos ter o resultado do capital próprio, que vai determinar qual é o saldo da empresa. O que é que a empresa tem quando faz essa subtração, né? De um ativo e um passivo, vai determinar o que é que a empresa tem. O que é que a empresa, como é que a empresa se comportar, então? É dentre esses elementos das demonstrações financeiras que nós sabemos, conseguimos entender, conseguimos saber como é que a empresa está a comportar. Temos aqui também o reconhecimento das demonstrações financeiras. Temos aqui o reconhecimento do ativo, de passivo, de rendimentos e de gastos. Tal como nós sabemos, o reconhecimento do ativo é conhecido no balanço quando for provável que os benefícios econômicos fluam para a entidade. É que estamos a falar lá. Temos o reconhecimento de passivos. O passivo é reconhecido no balanço quando for provável que haverá saída de recursos incorporados, incorporando benefícios econômicos que resultarão da liquidação de uma obrigação. Aquilo que estamos a dizer é aquilo que a empresa tem a pagar. Então, é conhecido como passivo aquele que sai da empresa, aquele que nós temos a pagar pela empresa, as dívidas que a empresa tem a pagar. Temos reconhecimentos de rendimentos. Os rendimentos são reconhecidos na demonstração de resultados quando tem havido o aumento de benefícios econômicos futuros. Quer dizer que aqui os rendimentos são reconhecidos quando acontece ou quando há um benefício à entidade, um futuro benefício à entidade. Então, o que a empresa vai ganhar, o que a empresa ganha, então aí sim considera-se ou reconhece-se como rendimentos. O mesmo para os gastos. Para os gastos é o inverso dos reconhecimentos dos rendimentos. Porque o que acontece nos gastos? Nos gastos acontece que reconhece-se como gasto tudo que provoca uma redução de benefícios econômicos futuros. Quer dizer, tudo aquilo que a empresa tem a gastar, tem a pagar, tem a comprar, tem a gastar. Porque isso tira dinheiro da empresa, é um gasto. A empresa não lucra nada com isso, não tem nenhum benefício com esses tais gastos. Então, isso é um gasto. Temos aqui a mensuração dos elementos das demonstrações financeiras. Então, diz-se processo de mensuração a atribuição de um valor a um ativo, passivo, elemento do capital próprio, gastos ou rendimentos. Então, o quadro conceptual apresenta as seguintes bases de mensuração: custo histórico, custo corrente, valor realizável líquido, valor presente, valor recuperável, valor de uso, custo amortizado, custo presumido, custo justo valor e valor do mercado. Então, mais adiante eu vou trazer algum desses alguma dessas bases, tentar definir algumas dessas bases de mensuração. Então, temos aqui o custo histórico. Os ativos são contabilizados. Custo histórico é quando custo histórico é quando os ativos são contabilizados pelo valor pago através de caixa ou seus equivalentes para adquirir o ativo
para adquirir o ativo no momento da sua compra ou construção. Então, custo histórico é quando o valor pago através de caixa ou equivalentes, pode ser caixa, banco. Então, para adquirir um ativo no momento da sua compra ou construção, quer dizer, no momento da compra ou construção, nós podemos considerar como custo histórico. Então, para adquirir um ativo para a empresa ou para uma determinada entidade, nós consideramos como, segundo o quadro conceptual, considera-se como custo histórico. Temos aqui custo corrente. Também no custo histórico podemos encontrar os passivos, que são contabilizados pelo valor da caixa ou equivalente a ser pago para liquidar a obrigação. Então, é o inverso do custo dos ativos, né? Custo histórico dos ativos. Temos aqui custo corrente. É quando os ativos são valorizados pelo valor em caixa que seria necessário pagar se o mesmo ativo ou um equivalente fosse adquirido na data corrente. Quer dizer que custo corrente acontece quando se pretende adquirir um ativo na data corrente, no momento da compra, neste caso, por exemplo. Também temos o passivo com o inverso, que o passivo é para quando quer se liquidar a obrigação, no momento ou naquele momento. Então, é o que acontece no custo corrente. Custo realizável. Custo realizável, os custos são apresentados pelo valor de caixa que seria obtido atualmente pela sua venda. Os passivos são mensurados pelos seus valores. Liquidação, quantias não descontadas de caixa que se esperam pagar para satisfazer a obrigação no decurso normal das negociações. Então, é basicamente isso sobre a mensuração das demonstrações financeiras. Temos aqui o conceito de capital e de manutenção de capital. Então, segundo o quadro conceptual, existem dois conceitos para a elaboração das demonstrações financeiras. O primeiro conceito de manutenção de capital financeiro e o conceito de manutenção de capital físico. O conceito financeiro de capital é adotado pela maioria das empresas na preparação das demonstrações financeiras. Então, como podemos entender aqui, a maioria das empresas adotam o conceito financeiro de capital. Então, o conceito financeiro é melhor para elaborar as demonstrações financeiras. Temos aqui a manutenção do capital financeiro. Somente existe lucro se o valor do capital próprio no final do período exceder o valor do capital próprio no início do período. Pode ser mensurado quer em unidades monetárias nominais, quer em unidades constantes de poder de compra. Então, a manutenção do capital financeiro quer dizer que o capital próprio no final do período deve exceder o valor do capital próprio no início do período. Então, para dizer que aí pode vir a existir lucro ou não. Então, para poder dizer que existe lucro mesmo, o valor do capital próprio do final do período deve ser maior ao valor do capital próprio no início do período. Temos aqui também a manutenção do capital físico. Somente existe lucro se a capacidade física de produção de uma empresa no fim do período exceder a capacidade física produtiva no início do período. Então, isso é o que estamos a dizer, né? Que a capacidade física de produção de uma empresa no fim do período deve exceder a capacidade física no início do período. Então, quer dizer que quando iniciamos o período, por exemplo, com um determinado valor, por exemplo, a 100 mil meticais, quer dizer que no final do período o valor deve ser maior ao que foi investido, ao que deu-se entrada no início, né? Para que diga se aí sim existe lucro ou não. Então, aqui também então é basicamente isso sobre o quadro conceptual. Então, na verdade, o principal objetivo do quadro conceptual é isso, de
é isso, de dar a entender ou ajudar os financiadores ou os principais utilizadores a entender como é que a empresa está se a comportar, qual é a saúde da empresa, o que a empresa nos dará no futuro próximo. Então, é basicamente isto sobre as demonstrações financeiras. Então, é tudo que temos aqui a falar. Quer dizer que a demonstração financeira ou o quadro conceptual é muito importante para um contabilista. Um contabilista deve ter consigo ou deve entender um quadro conceptual. Quais são os objetivos de uma demonstração financeira? Como é que uma demonstração financeira se comporta? Porque com base nas demonstrações financeiras em que nós conseguimos, um contabilista consegue entender qual é a saúde da empresa, o que transmite aos seus principais ou aos utilizadores das demonstrações financeiras, o que possa haver transmitir para os auditores que vão auditar as contas de uma determinada empresa que um contabilista cuida. Então, é tudo sobre isso. As demonstrações financeiras são muito importantes. Então, um quadro conceptual é um alicerce a um contabilista. Então, muito obrigado. Espero que tenham já aprendido com o quadro conceptual, com o sistema de quadro conceptual que eu trouxe aqui. Então, espero que tenha deixado algum conhecimento, tenha compartilhado conhecimento e espero que aprendam.